Agora, imagine hipoteticamente que você tem uma máquina funcionando com Windows 7 ou Windows 8.1. E aí você quer fazer uma atualização para o Windows 10. O mesmo cenário também, que é possível imaginarmos, você com uma máquina com Windows 10 querendo chegar lá no Windows 11. Existe um tipo de instalação chamada in loco, que vai tentar fazer a instalação salvando os seus arquivos. Tá? Ele vai preservar os seus dados. Vai preservar dados, configurações, programas, drivers, tudo sozinho. É óbvio que vai poupar esforço, mas mesmo ele se propondo a fazer todas essas ações de forma automática, eu, para me garantir, sempre fiz backup. Não é? Principalmente se a máquina não era minha. Então eu fui lá e coletei as informações necessárias em um HD externo e coloquei a máquina para fazer a atualização. Pessoal, a atualização in loco é uma opção. Tá? Você tem uma máquina redondinha, que está funcionando, bonitinha, e você quer fazer uma migração de sistema. Ok, é uma excelente opção. Agora, você tem uma máquina detonada, né? Que volta e meia trava, programas que não executam, há suspeita de vírus, há suspeita de invasão. Para um pouquinho, né? Para com isso, né? Vamos fazer uma instalação limpa, que é um outro processo, tá bom? É pegar aquele arquivo que você tem, ou pegar aquela partição de recuperação e executar o processo. É isso. Atualizações in loco devem ser analisadas de acordo com o cenário que você tem, e aí você executa o passo a passo. É super tranquilo e é rápido. Eu ainda faço backup antes dessa migração. Tem muita gente que não faz, tem muita gente que acredita cegamente que a Microsoft não vai dar nenhum problema, nenhuma pane na máquina dele. Né? Eu prefiro fazer o meu backup e garantir algumas horas de bom sono aí. Tá bom? Quando a gente faz a atualização in loco, né, uma migração do sistema operacional, é possível reverter, tá? Então vamos imaginar que você tenha lá o Windows 10, migrou para o Windows 11, mas você não gostou do Windows 11. Não foi com a cara dele e não gostou. Lá no painel de controle vai ter um botão para você reverter a instalação. Tá bom? Aí ele devolve a máquina para você do jeito que é. Então, quando a gente faz uma atualização in loco, ele não apaga a instalação antiga. Tá? Ele mantém a instalação antiga lá na máquina e habilita uma interface nova, né, com um novo sistema operacional. Instalação limpa, né, o que eu acabei de falar. É você pegar o arquivo do Windows, vai lá na máquina e instala tudo, do zero. Ele vai perguntar para você que ele vai te informar que os dados serão apagados. Se você tem certeza, você vai dizer que sim. Antes de realizar esse processo, não é? Faça backup dos dados. Okay? Aqui é questão primordial. Por quê? Ele vai apagar os dados que estão ali. Então, fazer um backup permite que você restaure essas configurações um pouco mais adiante. Dá trabalho, né? Porque você vai ter que instalar todos os programas de novo, mas é uma situação que tecnicamente você precisa analisar. Tenho um HD novo, instalação limpa, não tem nem o que pensar. Tem uma máquina que está com problema, está falhando, está travando, ok, instalação limpa também. Tá? Tem uma máquina que está redondinha, funcionando, tudo ok, tudo legalzinho, mas eu quero mudar o sistema. Pode fazer uma atualização in loco, que você vai ter sucesso. Mas de uma forma ou de outra, eu recomendo fortemente que você faça backup dos arquivos principais dessas máquinas, tá? Se for possível, ok? Uma vez que você instalou, né, o Windows ele vai se esparramar pela sua máquina, tá? Nas próximas aulas a gente vai explicar direitinho como é esse processo de inicialização, qual é o arquivo que o Windows busca para começar a funcionar, que coloca aquela tela para você. Mas vamos entender o seguinte, tá? Quando o Windows está sendo instalado, ele vai lá na BIOS do seu computador, e vai procurar pela partição ativa. Lembra que eu falei que partições simples, né? Elas já são ativas.
Então ele vai lá nessa partição e vai indicar para ele mesmo que toda vez que ele for ligado, ele tem que ir lá. Porque lá tem os arquivos de inicialização do Windows. Tá bom? Isso ele faz de forma automática. Ele vai buscar uma partição primária e vai ativar essa partição para poder funcionar. Legal? Porque, no fundo, o Windows vai atrás desse arquivo aqui, ó, bootmgr.exe. Esse é o arquivo que vai inicializar o boot do Windows, né? Que vai dar partida no Windows. Só que para que ele seja executado, ele precisa estar na partição ativa. Então, quando você liga a máquina, que tem aquela tela preta inicialmente, o seu sistema está indo buscar a partição primária e ativa e fazendo uma cópia desse boot MGR. E aí está executando. E aí o Windows começa a funcionar. Isso tudo ele faz de forma automática. Tá? Você não precisa se preocupar. Mas saiba que se você tiver partições primárias, partições estendidas ou mais do que um disco rígido, é uma situação que você precisa verificar lá na BIOS, né? Ou lá no EFI, qual é o HD aonde você tem o seu sistema operacional. Bom, nada é complexo demais que você não possa resolver. Basta que você localize a informação partição ativa. E aí você coloque lá a inicialização. Ok? Aqui eu trouxe uma telinha, né? Da inicialização. Aqui é uma máquina simples que eu tinha na escola, né? Então, nós temos apenas 2 dispositivos de inicialização, o CD e o HD. Tá? Então, automaticamente, quando o Windows se instalou, ele veio aqui até esse HD, criou uma partição primária e ativou esta partição. Se você tivesse 2 ou 3 HDs aqui, você precisaria fazer essa informação manualmente. Tá? Aí você colocaria como primeira opção de boot, ou First Boot Device, o HD que você quer inicializar. Combinado? Então, essa é a única situação onde você tem que entrar lá na BIOS e indicar qual é a unidade que vai partir com o seu sistema operacional. Vamos imaginar que você era uma pessoa feliz e contente com o Windows 7, e aí, de repente, faltou energia elétrica na sua casa, e quando voltou, o Windows caiu nessa telinha aqui. Né? Pessoal, essa é uma telinha de socorro, né? É uma telinha que permite que você tente fazer a correção do problema de forma automática e sem se preocupar muito com esse processo. Tá? Também é possível ter acesso a esta tela pressionando a tecla F8. Tá bom? Então, sua máquina está desligada, você liga a máquina, aperta o botão de power e já fica pressionando ali o botão F8. Ele vai cair nessa tela aqui para você. A minha tela está em inglês, né? Vai depender muito da versão do seu sistema operacional. Mas se você tiver o Windows em português, esta tela recairá em português. Então você pode cair nessa tela de forma automática, porque o próprio Windows não conseguiu inicializar, então ele vai te oferecer isso aqui. Ou você, por alguma razão, motivo, circunstância, né? Vai lá, liga a máquina e pressiona F8 e cai nessa tela. Tem vários campos aqui que a gente consegue trabalhar, mas eu queria chamar a atenção para 4 deles, tá bom? Tem um campo lá chamado modo de segurança. Tá? Quando você cai nessa tela e você escolhe a opção modo de segurança, ele vai carregar um Windows muito simples para você, com funcionalidade limitada, sem acesso à internet. Você vai perceber que a resolução de tela fica ruim, né? Os ícones ficam maiores, mas o modo de segurança permite que você faça reparos. É bom que você desinstale um programa que está dando problema, que você faça uma varredura usando antivírus, né? Através de um pendrive. Então, é uma ferramenta de trabalho muito interessante. Uma outra opção é modo de segurança também, porém com rede. Tá? Então, neste caso aqui, quando você escolhe esta opção, você vai cair no modo de segurança do Windows, ou seja, naquele Windows simples, mas ele vai habilitar para você o suporte à placa de rede, ou seja, você vai conseguir se conectar à internet.
Vamos imaginar que você tem um antivírus na sua máquina, a máquina está contaminada, você entrou em modo de segurança e precisa atualizar o antivírus. Então, entre o modo de segurança simples e o modo de segurança com rede, opte pelo caminho com rede e faça a atualização do antivírus. Também é possível fazer atualizações do sistema operacional e de programas, né? Quando você escolhe esta opção. Tá? Mas é modo seguro também. Temos uma terceira opção de modo seguro, que é com prompt de comando. Tá? Ao invés de você carregar a interface gráfica do Windows, você vai carregar um prompt de comando. Professor, prompt de comando, quem usa isso ainda, né? Então, eu vou dizer para você o seguinte, quem usa é quem precisa corrigir problemas de máquinas que apresentam falhas na interface gráfica. Por exemplo, a interface gráfica não está funcionando, está dando um erro. Então, o Windows ele tem uma sequência de comandos, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que tenta recuperar essa interface gráfica. Mas, para isso, você precisa ter acesso ao prompt de comando. Tá bom? Não é algo que a gente faça de maneira muito tranquila. Tudo que envolve prompt de comando, a gente se descabela um pouquinho, né? Pela falta de costume atual, da geração atual. Mas, nada que você não possa fazer seguindo aí algumas regrinhas e alguns procedimentos. Uma quarta opção, que é possível também, é usar aqui a última configuração válida. Vamos imaginar o seguinte, tua máquina estava ok, tá? Estava ok. E aí você baixou um jogo. Baixou um jogo, experimentou, e aí começou a dar erro no seu computador. Dá erro, dá erro, dá erro, dá erro. O que você faz? Reinicia a máquina pressionando F8, busca por esta opção, última configuração válida, e dá um Enter. Ele vai voltar a sua máquina para aquele ponto em que a máquina estava funcionando sem problema algum. Tá? É uma ferramenta útil quando você toma a rédea da situação em tempo hábil. Tá? Se você já recebeu uma máquina que foi reinicializada dezenas de vezes, provavelmente esse recurso da última configuração válida já não faz mais sentido, porque ela já se perdeu aí ao longo do tempo. Tá? Então, vamos ficar atentos ao recurso. Ele existe, você precisa saber que ele existe e ele precisa ser executado rapidamente, assim que você percebeu o erro. No Windows 8 e no Windows 10, a gente também tem essa telinha. Só que ela muda um pouquinho de jeito e muda um pouquinho a forma como a gente acessa. Tá? O Windows 8 e o Windows 10, eles inicializam muito rapidamente. Então não dá tempo de você ficar pressionando o F8. O Windows já subiu antes de você sequer ter movimentado o dedo em direção ao F8. Tem um recurso que a gente faz, que é um procedimento técnico, está lá no manual da Microsoft, que é o seguinte, você desliga a sua máquina, pressiona a tecla Shift, mantém ela pressionada, liga a máquina. Ela vai dar uma mensagem de erro. Aí você vai selecionar opções avançadas. Tá? E aí você cai na mesma telinha. Ok? Então, máquina com Windows 7 já cai na telinha direto. Máquina com Windows 8 e Windows 10, pressiona a teclinha Shift e tenha acesso ao menu de opções avançadas. A telinha muda um pouquinho, né? Ela não é mais preta, ela já é azul, mas a gente tem aqui todas as opções, tá bom? Detalhe importante, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na verdade, se você pressionar o 1, o 2, o 3, não vai fazer nada. É F1, F2, F3, F4 e assim sucessivamente. Olha a informação aqui, ó. Tá bom? Use a tecla de números, né, de funções F1 até F9. Olha aqui, ó. Enable Safe Mode, ou seja, modo seguro. Enable Safe Mode com rede, modo seguro com rede. Tá? Enable Safe Mode com prompt de comando. Tá ele aqui, ó. Tá bom? Então, você tem aí a possibilidade de utilização
com várias ferramentas disponíveis. É óbvio que nem tudo vai ser possível se resolver por aqui, mas boa parte dos defeitos, né, boa parte dos processos podem caminhar por aí. Então, olha só, esse capítulo 10 nos trouxe as definições de sistema operacional, o que o sistema operacional faz, de que forma ele conversa com o hardware e com o usuário. Nos trouxe também um estudo sobre o disco rígido que vai receber a instalação do Windows. Falamos sobre particionamento e formatação. Falamos dos tipos de particionamento, né, de partição primária, partição estendida, partição ativa. E aí nós partimos para a execução daquele arquivo que é o Windows. Uma vez que você manda aquele arquivo executar o procedimento, ele vai buscar um disco rígido para fazer a instalação e vai transferir os arquivos para esse disco rígido. Finalizado o processo de instalação, que pode demorar mais ou menos tempo, dependendo da sua máquina, você vai receber uma conta do Windows 10, imaginando que seja essa instalação, com uma conta de usuário. Esse usuário ele é administrador e você pode criar contas de usuário administrador e padrão. Terminado esse processo de instalação, você deve realizar, assim que possível, a Windows Update. O Windows Update vai fazer todas as correções necessárias e vai baixar as atualizações necessárias para a versão do seu Windows. Depois que isso foi executado, você vai lá no gerenciador de dispositivos e verifica se está tudo ok. Estando tudo ok, a máquina está funcional. Sendo a máquina funcional, você pode querer criar uma imagem para ela, para transferir isso para outros computadores iguais ou de mesmo modelo, ou você pode criar um arquivo, uma imagem e fazer a transferência pela rede. A transferência pela rede pode ser feita de forma manual, ou seja, você se desloca até o equipamento para responder as perguntas da instalação, ou você faz aquele processo através do SIM, que é um programa da própria Microsoft para fazer uma instalação simplificada, com um arquivo de texto onde a gente tem todas as respostas. Feito isso, ok, tudo bem, máquina funcionando, você vai usar por um bom tempo. Tá? Alguns computadores apresentam partições ocultas, que são partições de recuperação. Essas partições de recuperação permitem que você restaure as condições de fábrica da sua máquina sempre que for necessário. Se o disco rígido sofrer uma pane geral, mecânica, a partição de recuperação também será danificada. E aí não há o que se fazer. Você precisa fazer uma instalação limpa. Tá bom? Pessoal, em linhas gerais, era esse pensamento que a gente precisava ter. É óbvio que é muita informação, né, para que você consiga imaginar esse cenário todo, mas ele tem uma sequência lógica, né? Ele tem pontos que são fundamentais, importantes, que se você executar, você vai ter sucesso. Para a instalação, é tudo muito simples, mas desde que você leia as telas, né? Leia as informações que aparecem lá. Não saia aí de forma desorganizada, simplesmente pressionando a tecla Enter. Leia a tela e tome a decisão necessária. Geralmente é o Enter, né? Geralmente é o Enter. Mas leia o texto antes de tomar a decisão, ok?